Em um dia devastador, um dedicado marido e provedor perde o emprego e descobre a traição de sua esposa. Com o coração partido, ele decide não se deixar abater e elabora uma estratégia meticulosa, preparando o terreno para uma vingança que mudará suas vidas para sempre. No mesmo dia em que perdi o emprego, descobri a traição da minha esposa, mas agi com inteligência e me livrei dela. Era uma quarta-feira comum, levantei e me preparei para o trabalho. Minha esposa Beth, com quem estou há 5 anos, vai dormir um pouco mais, antes de precisar se levantar com as crianças. Trabalho em uma firma de contabilidade decente, com cerca de 100 pessoas, aqui em G, Ontário, e minha esposa é gerente de uma loja de varejo. Tenho um trabalho regular das 9 às 5, e ela gerencia uma loja de roupas femininas até o fechamento. É ruim porque só passamos 2 noites juntos com as crianças, mas, por enquanto, funciona para nós. Ela as deixa na creche durante a semana, e eu as pego no caminho de volta para casa. Temos que pagar 5 dias de creche se quisermos manter as vagas. Então, geralmente, ela fica com as crianças em um dos seus dias de folga durante a semana, e faz as compras com elas em outro dia de creche. Em mais alguns anos, ela será promovida a gerente regional, o que significará mais viagens para ela, mas também muito mais flexibilidade em sua agenda, e poderemos jantar juntos na maioria das noites. Beth acabou de voltar da licença maternidade, então estamos morando com nosso filho de 1 ano, George, e nossa filha de 3 anos, Belinda, há 1 mês. Hoje era um dos dias de folga dela. Ainda estamos alugando um apartamento. Assim que tudo se estabilizar, começaremos a procurar uma casa. As coisas estão indo bem. Não é o ideal, mas você tem que trabalhar com o cronograma que sua carreira te dá. Sabíamos disso quando decidimos ter filhos. Chegando ao meu trabalho, estacionei o carro no estacionamento, quando ouvi alguém chamando meu nome. Francis, bom dia. Era meu amigo Jerry, que conheço desde que tentamos conquistar a mesma garota, na mesma festa na nossa primeira semana na universidade. Bom dia, Jerry. Respondi. Você ouviu algo sobre a reunião importante de hoje? Não, tive que sair cedo ontem, ele disse. Tenho certeza de que ouviremos sobre isso esta manhã. Você sabe como o chefe sempre gosta dos seus anúncios matinais, para acordar todo mundo. Ele sorriu para mim e deu um tapinha no meu ombro enquanto entrávamos. Sentei-me à minha mesa e comecei o dia de trabalho. Chegou um convite, e acho que tudo estava pré-arranjado, porque nos dividiram em diferentes salas de conferência. Encontrei Jerry a caminho da reunião. Ele deveria ir para uma sala diferente da minha, mas decidiu caminhar comigo. Eu deveria ter percebido que algo estava errado, quando alguém estava posicionado nas portas de cada sala, e Jerry foi enviado para sua sala antiga. Havia 12 de nós na sala de reuniões, quando a presidente da empresa e seu gerente apareceram. Todos nos entreolhamos nervosamente. A presidente começou. Infelizmente, sou portadora de más notícias. Acabamos de perder o contrato. Como todos vocês são membros dessa equipe, isso afeta a todos. Para alguns, este é o seu último dia. Para outros, manteremos vocês durante o período de transição. Eu sinto muito. Depois disso, fui encaminhado à minha gerente Lisa, que começou a distribuir nossos pacotes. Eu estava informado o suficiente para saber que hoje era meu último dia. Fomos todos instruídos a ir para casa e revisar os pacotes. Deveríamos voltar ao escritório mais tarde, para limpar nossas mesas. Lisa me deu um tapinha no ombro. Francis, sinto muito, mas é hora de ir. Eu apenas assenti e me levantei. Ainda estava em choque com o anúncio, enquanto éramos escoltados para fora do prédio. Alguém veio até nossas mesas e recolheu nossos casacos e bolsas, entregando-os a nós, enquanto saíamos pela porta. Entrei no meu carro, quando a notícia finalmente me atingiu. Fiquei no carro por alguns minutos pensando, incrédulo no que acabará de acontecer. Beth havia acabado de voltar da licença maternidade. O que vamos fazer? Depois de cerca de 10 minutos, finalmente me recompus. Eu não precisava me envolver em um acidente de carro, além de tudo. Notei mais algumas pessoas ainda sentadas em seus carros. Olhei para Sally, a chefe da minha equipe. Quando cheguei em casa e passei pela porta, Beth apareceu na esquina. Francis, o que você está fazendo em casa? Bem, foi tudo o que consegui dizer, antes de me sentar no sofá com as mãos na cabeça. Ela se sentou ao meu lado. Você sabe que eu trabalho para Henderson, certo? Ela assentiu. Bem, a firma perdeu aquele contrato, e eu fui demitido. Ela me olhou com surpresa. Mas isso é só por alguns meses? Ela perguntou. Não, isso é permanentemente. Eles me mandaram para casa com um pacote para revisar. Eu esperava abraços, e frases como: o que vamos fazer? Mas ela se recostou na cadeira com uma expressão desapontada, do tipo que ela costuma ter quando os planos dão errado. Eventualmente, eu a abracei, e disse, não se preocupe, vamos resolver isso.
Levantei, peguei o meu pacote e fui para meu escritório em casa para revisá-lo. Enquanto os examinava, ouvi a conversa de Beth ao telefone. Não consegui entender muito bem, mas peguei fragmentos e pedaços. Precisamos cancelar. Não sei quando, eu também não. Quem era, querida? Perguntei. Houve uma pausa, e então ela respondeu. A vizinha. Ela deveria vir com os filhos para uma brincadeira, mas eu disse que precisamos cancelar. Pensei comigo mesmo, engraçado, não me lembro de ela mencionar encontrar-se com a vizinha antes. Os filhos dela eram mais velhos que os nossos, então não aconteciam muitas brincadeiras. Voltei aos papéis. Eu precisava descobrir onde estávamos com eles. Eu estava na firma há 6 anos, e eles nos deram 2 semanas para cada ano, então dava cerca de 3 meses de salário. Pelo menos a curto prazo, estávamos bem. Então, atualizei meu currículo fazendo isso rapidamente. A próxima hora foi passada revisando, sempre consegui me manter focado nas tarefas à mão. Atualizar o currículo até o almoço, e depois começar a procurar emprego à tarde. Beth apareceu algumas vezes, ainda com uma expressão preocupada. Contei a ela sobre o pacote de 3 meses de salário, e a tranquilizei, dizendo que ficaríamos bem. Jerry ligou na hora do almoço, para saber como eu estava. Dadas as circunstâncias, estou bem, disse a ele. Como a Beth está reagindo? Ele perguntou. Você sabe, ela está reagindo de maneira diferente do que eu esperava. Talvez seja trivial, mas, em vez de se preocupar, tenho a sensação de que estou atrapalhando alguns dos planos dela, eu disse. Tenho certeza de que é porque vocês nunca estiveram nessa posição antes, e ela simplesmente não sabe como reagir ainda, ele ofereceu. Provavelmente, você deve estar certo, eu pausei. Talvez possamos nos encontrar esta noite, uma vez que eu resolva tudo. Parece uma ótima ideia, ele respondeu. Depois do almoço, naveguei em alguns sites de emprego, e consegui encontrar 5, 6 posições para as quais me candidatar. A segunda metade do dia foi passada escrevendo cartas de apresentação, e ajustando meu currículo para cada posição, depois submetendo as candidaturas. Nada mais a fazer além de esperar. O jantar foi um pouco tranquilo, mas Belinda decidiu que seria o comitê de entretenimento, e nos fez rir. Não queríamos perder as vagas na creche, e queríamos que as crianças continuassem com sua rotina habitual, então elas foram para a creche nos dias normais. No entanto, Beth decidiu ser um pouco mais ousada antes de ir para o trabalho. Eu não via esse lado dela entre os horários de trabalho, e desde que nosso segundo filho nasceu. Nossa vida amorosa acontecia talvez uma vez por semana, e honestamente, não havia nada de particularmente especial nisso, geralmente estávamos muito cansados. No entanto, no primeiro dia completo depois de deixar as crianças na creche, ela me surpreendeu vestindo algo sedutor, e me arrastou para o quarto. Fizemos amor como coelhos por 1 hora, até que ela precisou ir para o trabalho. Enquanto relaxávamos na cama, perguntei, de onde veio isso? Eu pensei que você precisava de algo para levantar seu ânimo. Ela respondeu com um sorriso, e um beijo, eu não ia reclamar. Depois que ela saiu, continuei a busca por emprego. Era meu principal trabalho agora. Algumas semanas se passaram, e as sessões de amor se tornaram o único ponto brilhante. Eu era mais jovem que as outras 6 pessoas que foram demitidas, e a economia estava em declínio, então apesar de ter algumas entrevistas, nada parecido com uma oferta surgiu. Recebi retorno de outra empresa, que agendou uma entrevista para amanhã. Liguei para Beth no trabalho para avisá-la. Ela disse que sabia que tudo iria dar certo, ela simplesmente sabia. A entrevista era logo cedo, esse trabalho era em Kitchener, então levou cerca de meia hora para chegar lá. Achei que a entrevista correu muito bem, e estava confiante sobre minhas chances. Eles disseram que tinham mais alguns candidatos para entrevistar, e que me dariam uma resposta na próxima semana. Voltei para casa animado, mas intrigado. Quando cheguei, Beth me encontrou na porta e perguntou como foi. Não era tanto que ela disse, mas sim sua atitude geral. Ela tinha o mesmo olhar satisfeito que costuma ter, depois de fazermos amor, exceto que não fizemos hoje. Talvez minha expressão facial tenha revelado algo. O que há de errado? Ela perguntou. Oh, nada. Estou me sentindo melhor, respondi. Eu estava apenas pensando em uma das perguntas que me fizeram. Bem, tenho certeza de que você foi bem, ela disse, me dando um abraço. Esse foi outro sinal revelador. Eu senti o cheiro do cabelo dela. Normalmente, ela tomava banho antes de sair para o trabalho, mas ela já havia tomado banho, e ainda faltava cerca de 1 hora para ela sair para o trabalho. Algo não se encaixava. Beth não se aproximou de mim nos dias seguintes. Era como se ela tivesse tomado algum tipo de remédio, e não precisasse de outra dose ainda. Enquanto aguardava os resultados da minha última entrevista, outra empresa de Kitchener entrou em contato, e marquei outra entrevista para amanhã. Beth deveria trabalhar hoje, então, depois de tomar banho, marquei o shampoo dela para ver se ela usava, e posicionei de forma que não se molhasse se ela tomasse banho. Tirei uma foto do arranjo, para comparar mais tarde. Beth me desejou boa sorte com um beijo, e eu saí. Consegui me concentrar na tarefa,
e acho que a entrevista foi razoavelmente bem. Infelizmente, a entrevistadora não teve a mesma impressão. Ela foi honesta e disse que, como passei a maior parte dos últimos 6 anos com apenas um cliente, eu não tinha a experiência mais ampla que ela estava procurando. Em uma nota ligeiramente positiva, ela disse que gostou de mim e entraria em contato se surgisse alguma outra oportunidade. A jornada de volta para casa não foi feliz. Sei que não faz muito tempo desde que fui demitido, mas esperava por mais entrevistas e feedbacks mais positivos. Não ajudou quando a empresa anterior ligou de volta e também me recusou. Eles não explicaram por quê, então apenas agradeci pela consideração e desliguei. Voltei para casa, e Beth estava da mesma maneira que estava depois da entrevista anterior. Ela tinha aquele olhar estranho de novo. Compartilhei as más notícias da entrevista de hoje, o que, infelizmente, não afetou seu humor. Depois, me desculpei e fui ao banheiro. Decidi esperar a resposta da entrevista anterior. Se o chuveiro estivesse como eu esperava, então eu precisava dessa empresa para o plano. Ambos os shampoos, o dela e o meu, haviam sido movidos, e estavam molhados, eu nem precisava da foto que tirei. Ela não era a única que precisava se limpar. Ela definitivamente estava me traindo. Sentei no vaso sanitário e suspirei profundamente. O que mais poderia dar errado na minha vida? Fiquei sentado ali por cerca de 10 minutos, quando Beth bateu na porta. Você está bem, querido? Ela perguntou. Um momento, respondi, abri a porta. Bem, pelo menos pela primeira vez, parecia que ela tinha uma expressão de preocupação comigo. No entanto, meu rosto ainda refletia o estado da busca de emprego. Ela me abraçou. Nós vamos superar isso. Só faz algumas semanas. Continue se candidatando, e eventualmente, algo vai dar certo. Consegui dar a ela um leve sorriso, e ela me abraçou novamente e beijou minha bochecha. Desculpe, mas preciso me preparar para o trabalho. Saí do banheiro, e ela tomou seu banho habitual, provavelmente para manter as aparências. Ela tomou banho, e foi para o trabalho. Enviei mais alguns currículos, expandindo a área de busca, e os tipos de posições, e elaborei meu plano simples. Naquela noite, tive um ótimo jantar, e brinquei com as crianças antes de colocá-las na cama. Beth voltou para casa, e compartilhei com ela uma grande notícia falsa. Beth, na entrevista de alguns dias atrás, eles me pediram para voltar para uma segunda entrevista amanhã de manhã. Ela me abraçou e disse, isso é uma ótima notícia, espero que tudo dê certo amanhã. Eu respondi, tenho certeza que sim, e de qualquer forma, nunca é do jeito que nenhum de nós espera. Na manhã seguinte, acordei e tomei banho. Preparei-me como se realmente fosse para uma segunda entrevista. Beth levantou-se para tomar café da manhã e me desejou sorte. Voltei para o quarto para terminar de me vestir. Enquanto estava sozinho no quarto, abri um canto da cortina, apenas o suficiente para ver através. Ela me beijou de despedida, e eu saí. Como antes, deixei as crianças na creche, mas desta vez, em vez de ir para Kitchener, voltei para casa. Estacionei na esquina, e caminhei até em casa. Vi um carro na entrada, e imediatamente soube de quem era. Era o ex-namorado dela, Bill. Eles namoraram no ensino médio, mas terminaram quando ele começou a trabalhar na oficina do pai, e ela foi para a universidade em Toronto. Ele se casou, enquanto ela estava no 3º ano da universidade. Minha esposa foi ao casamento. Tudo isso aconteceu antes de eu conhecer Beth. Eu o conhecia bem, pois nos víamos algumas vezes por ano. Agora, ele administra a oficina do pai. Depois que o pai se aposentou devido a um ataque cardíaco, ele tem 3 filhos. Eu me esgueirei pelos fundos do prédio de apartamentos. Nosso apartamento ficava no 2º andar, e eu os ouvi gritando na cama. Coloquei meu telefone no modo de vídeo e comecei a gravar. Eu era alto o suficiente para alcançar e apontar a câmera para a janela. Eu podia vê-los na tela do telefone. Não queria gravar mais do que o necessário, pois não queria ser pego por ela, ou por algum vizinho. Precisava do vídeo para mostrar os rostos deles. Felizmente, consegui minha versão do flagrante, com imagens claras dos rostos deles. Parei de gravar, e voltei furtivamente para o meu carro. Dirigi até o outro lado da cidade, e entrei em uma lanchonete para parar e pensar. Era óbvio que o advogado de divórcio estava no topo da lista. Felizmente, como Beth trabalhava tarde, eu tinha bastante tempo para encontrar e entrar em contato com o advogado. Mas Bill não podia sair impune de seu papel em destruir minha família. Bebendo café, decidi dar uma olhada em Bill. Abri a página dele nas redes sociais. Ele não tinha muita coisa, então mudei para a página da esposa dele. Parecia que ela postava cada minuto da vida dela. Rolei por todas as postagens e fotos. Depois, ficou ainda pior. A filha mais velha deles acabará de fazer 9 anos. A esposa de Bill decidiu postar uma série de fotos dela, em diferentes idades. A filha de Bill, aos 3 anos, parecia quase igual à minha filha. Há quanto tempo Beth conhece ele?
As crianças são realmente minhas. Bati na mesa, chamando a atenção de todos na lanchonete. Murmurei, desculpe, e paguei a conta antes de sair. De qualquer forma, Beth teria que me esperar em casa. Consegui me recompor quando voltei para casa. Ela perguntou como foi, e eu disse que não consegui o emprego. Foi uma maneira fácil de mascarar minhas verdadeiras emoções naquele momento. Me escondi no meu escritório, enquanto ela se preparava para o trabalho. Antes de sair, ela enfiou a cabeça na porta e disse: "Não se preocupe, da próxima vez será melhor." Consegui sorrir, levantei-me e a abracei. Eu precisava manter as aparências. Assim que ela saiu, liguei para um amigo que era advogado de divórcio. Eu o conhecia de um evento na universidade. Ele foi admitido na Ordem dos Advogados há 2 anos. Ele seria perfeito para mim. "Jim, infelizmente, vou precisar dos seus serviços. Você pode me atender hoje?" Perguntei após conseguir falar com ele. "Você tem certeza?" Ele perguntou. "Sim, tenho certeza, e tenho provas para confirmar", respondi. "Ok, sinto muito. Tenho um horário às 13h30, ele disse. Entrei no escritório dele às 13h30. Sentamos e começamos a tratar dos assuntos. "Francis, sinto muito que você esteja aqui nessas circunstâncias." Não disse nada, apenas peguei meu telefone e mostrei o vídeo para ele. "Entendi. Você tem certeza?" ele perguntou. "Sabe quanto tempo isso vai levar?" Então contei a ele sobre o que encontrei online. "Você sabe como posso confirmar se são meus filhos?" Infelizmente, já lidei com casos semelhantes antes, onde a paternidade precisava ser confirmada. O teste não é complicado, mas, para fins legais, a coleta de amostras deve ser testemunhada, ele explicou. Parei por um momento. Era sexta-feira. "Você pode verificar isso, digamos, na próxima quarta-feira?" "Sim, é possível. Você ainda busca as crianças na creche quando ela está trabalhando, certo?" Ele perguntou. "Sim, busco", respondi. "Certo. Por que você não convida as crianças para jantarem na minha casa? Elas podem brincar com meu filho, e em algum momento, posso convidar algumas testemunhas, então podemos coletar as amostras." "Isso soa ótimo. Vou me sentir aliviado, sabendo que algumas dúvidas na minha mente serão resolvidas." "Francis, não se preocupe, eu cuidarei de tudo. Os resultados da análise de DNA levam de 5 a 7 dias úteis, então obter os resultados levará no máximo algumas semanas. Atualmente, o divórcio em Ontário não pode ser finalizado até que você tenha vivido separado, por pelo menos 1 ano, mas há circunstâncias atenuantes, como infidelidade conjugal. Vou insistir em isentá-lo dessa regra. Sugiro que não apresentemos o pedido, até que os resultados da análise de DNA sejam obtidos." Assenti em concordância, ele continuou. "Quanto ao dinheiro, você fez muito por mim ao longo dos anos. Vamos resolver isso, e você não precisará me pagar até que concordemos." "Obrigado, eu agradeço", eu disse. Nós apertamos as mãos e eu saí. Continuei minha jornada, e decidi visitar uma clínica sem marcar uma consulta. Precisava saber se estava livre de doenças. Com a situação atual, não podia contar com nada. Uma coisa é estar em uma situação ruim, e ter um plano de ação, e poder se ocupar. Outra coisa é ter que esperar. Felizmente, as crianças me mantiveram ocupado nos fins de semana, e a última dose de bio que Beth teve, parecia satisfazê-la por enquanto. A percepção de que as crianças poderiam não ser minhas, me mergulhou em uma leve depressão. Essa era a pior parte de tudo, mas se elas não fossem minhas, a traição de Beth seria totalmente imperdoável, e eu teria que seguir em frente. Agora meu problema era sobreviver a segunda e terça-feira, quando Beth estava de folga. Na segunda, fomos a um safari próximo com animais, sabe, onde você dirige pelo parque, e os babuínos tentam arrancar os espelhos laterais do seu carro. Na terça, fomos ao parque aquático. A melhor parte foi que todos estávamos cansados demais para quaisquer atividades extracurriculares. Quarta-feira chegou, e Beth voltou ao trabalho. Acho que ela sentiu falta de Bill, porque tentou me envolver em fazer amor, depois de deixar as crianças na creche na manhã de quarta-feira. Eu simplesmente afundei na depressão, e disse que não estava no clima, pois não havia recebido ligações ou e-mails sobre trabalho há vários dias. Era deprimente, mas não o suficiente para ela dormir comigo. Disse a ela que Jim me ligou sabendo que eu perdi o emprego, e me convidou para jantar. Decidi ser honesto com Beth, caso Belinda dissesse algo a ela. Hoje decidi ficar com as crianças. Elas podem ser minhas, ou podem não ser, mas eu cuido delas e serei o pai delas, até que me digam o contrário. A hora do jantar chegou, e fomos para a casa de Jim para jantar. Jim e sua esposa só discutiram busca de emprego, e crianças, sem tocar no assunto de eu e Beth. Depois do jantar, as testemunhas de Jim apareceram. George permaneceu calmo, ele não divulgou nenhuma informação, e obtivemos a amostra dele, de uma maneira que Belinda não percebeu. Para Belinda, jogamos um jogo. Tínhamos sorvete como sobremesa, e eu argumentei com ela, que algodão era melhor do que uma colher para comer sorvete.
Ela achou que eu estava sendo bobo, e ambos usamos cotonetes para pegar um pouco de sorvete. Depois, passamos nossos cotonetes para o tio Jim, que rapidamente os passou para as testemunhas. Um deles levou os cotonetes para análise, na manhã seguinte. Belinda achou o jogo bobo. Colheres são muito melhores, ela disse. As amostras foram coletadas, e tudo o que eu precisava fazer era esperar pelos resultados por cerca de uma semana. Durante a semana seguinte, eu me candidatei a outros empregos, mas não consegui nenhuma entrevista. Jim me ligou e pediu para eu ir ao escritório na manhã de sexta-feira, pois os resultados dos testes haviam chegado. Passei lá para o almoço, e lá estava meu amigo Jerry. Eu tinha a sensação de que isso era um mau presságio. Francis, os resultados do teste de DNA chegaram, e confirmam que, embora eles tenham o mesmo pai, infelizmente, esse pai não é você. Ele ficou em silêncio, imaginando como eu reagiria. Eu simplesmente cobri meu rosto com as mãos, e chorei. Jerry sentou ao meu lado, e me abraçou. Francis, sinto muito. Depois de alguns minutos, finalmente me sentei e enxuguei o rosto. Eu sabia que esse era um resultado provável. Tive bastante tempo nas últimas semanas para pensar em vários cenários. E agora? Perguntei. Jim disse, bem, suponho que você queira processar, certo? Olhei para Jerry, que assentiu em apoio. Absolutamente. Com certeza. No entanto, eu tive bastante tempo para pensar. Podemos pedir o divórcio sem mencionar infidelidade ou as crianças, e depois emendar para incluir isso mais tarde. Sim, mas por quê? Jim perguntou. Eu quero deixá-la desequilibrada. Quero atingi-la 2 vezes, primeiro com o divórcio, e depois com a infidelidade e paternidade, eu disse. Certo, podemos fazer isso. Como exatamente você quer lidar com isso? Jim perguntou. Aqui está o que eu quero fazer, comecei. Jerry ofereceu seu quarto de hóspedes, se eu precisasse de um lugar para ficar. Eu disse a ele que definitivamente aceitaria a oferta, já que eu e Beth alugamos o apartamento e dividimos tudo. Todos os nossos bens eram líquidos, cerca de $60 mil, sem incluir nossos fundos de aposentadoria. Quando eu conseguir um novo emprego, estaria ganhando mais ou menos o mesmo que Beth. Então, agora que a pensão alimentícia estaria fora de questão, deveria ser uma divisão financeira limpa. Jerry tirou o dia de folga para me ajudar. Acho que ele planejava apenas me fazer companhia. Eu tinha outros planos. Fomos a brechós comprar roupas usadas, e depois voltamos para o meu lugar. Começamos a empacotar minhas coisas, e as substituímos pelas roupas usadas que comprei nos brechós. Até comprei alguns casacos esfarrapados, para substituir meus ternos. Deixei para trás algumas roupas, que não me importava de usar nos fins de semana, e um terno para segunda-feira. Eu só queria que os armários parecessem mais ou menos os mesmos, pois, como ela trabalhava o fim de semana inteiro, apostei que ela não notaria as mudanças, mas um armário vazio poderia levantar suspeitas. Planejei empacotar mais coisas durante o fim de semana, mas os itens restantes que eu queria caberiam facilmente no porta-malas do meu carro, e eu os pegaria no domingo antes de ela voltar do trabalho. Segunda-feira era o dia D, o dia do divórcio, quero dizer. Eu disse a Beth que finalmente tinha outra entrevista na segunda-feira de manhã. Eu sabia que ela seria notificada em casa às 10 horas, então fiz questão de sentar no meu carro, com o restante das minhas coisas no porta-malas, logo na esquina, observando quando o oficial de justiça chegasse ao prédio. Fui para a casa de Jerry. Jerry e sua esposa estavam no trabalho, então me deram a chave da casa deles. No caminho, meu telefone começou a tocar incessantemente, com chamadas e mensagens. Eu mudei o toque para as chamadas dela, então apenas deixei tocar. Verifiquei as mensagens mais tarde, com uma taça de vinho. Estacionei o carro na garagem e fechei a porta, caso ela viesse me procurar. Eu tinha acabado de terminar de mover as caixas para o quarto de hóspedes quando Jim ligou. Jim, essa ligação é bem inesperada. O que houve? Perguntei com um sorriso. Ouvi ele rir e dizer, por alguma razão, Beth está enchendo minha linha telefônica de chamadas. Eu ri. O que você disse a ela? Bem, assim que consegui acalmá-la, disse para ela arranjar um advogado e mandar o advogado me ligar. Você não vai falar com ela, vai lidar apenas comigo. Excelente. E vamos esperar um pouco antes de encontrá-los. Quero que ela se acalme um pouco, eu disse, e desliguei o telefone. As próximas ligações foram dos pais dela. Gosto deles, mas precisava jogar todas as minhas cartas, antes de falar com eles sobre o comportamento da filha. Jerry ligou cerca de 1 hora depois, para saber como eu estava. Ele disse que Beth ligou para ele. Ele contou a ela que não sabia onde eu estava, e ficou chocado quando ela mencionou os papéis do divórcio. Deveria ganhar um prêmio, pelas minhas habilidades de atuação, ele disse. Na quarta-feira, o advogado dela ligou para Jim. Eles queriam que a reunião fosse na próxima segunda-feira. Jim perguntou, por quanto tempo eu queria adiar essa reunião? Pensei um pouco. Segunda-feira era o dia de folga dela. Queria aproveitar o fim de semana, então pedi para a reunião ser marcada para essa sexta-feira, fazendo-a tirar um dia de folga. A sexta-feira chegou,
A reunião estava marcada para depois do almoço, no escritório de Jim. Cheguei antes do almoço e almocei com Jim. Não queria encontrar Beth no caminho. Eles chegaram. Ela parecia terrível. Jim começou a falar, quando Beth o interrompeu. Por quê? Ela perguntou. Eu permaneci em silêncio. Apenas olhei para ela. Jim falou, isso ficará claro em breve. Agora, vamos considerar nossa proposta. Então, o advogado dela falou, essa proposta é um absurdo. Jim falou novamente. Apenas até Francis encontrar emprego, e sem pensão alimentícia para nenhuma das partes até lá. O advogado dela ficou com uma expressão azeda. Não há menção de pensão alimentícia aqui. Jim olhou para mim, e sorriu. Bem, o pai das crianças deve pagar pensão alimentícia, certo? O outro advogado ficou embaraçado, e disse, bem, sim. Então, ela deve processar o pai pela pensão, afirmou Jim. Ele se recostou na cadeira como se tivesse acabado de declarar o óbvio, para aqueles que ainda não haviam entendido 100%. Mas ele é o pai, disse o outro advogado. Beth parecia prestes a desmaiar, e continuava dizendo, não, repetidamente. Então Jim puxou alguns papéis, e um pendrive. Estamos apresentando uma emenda à petição de divórcio. Ele entregou o pendrive, e uma folha de papel ao outro advogado. Primeiro, para acelerar o divórcio por motivos de infidelidade. Há um vídeo fantástico neste pendrive, de Beth com o ex-namorado dela. Certifique-se de ter pipoca à mão quando for assistir. O advogado dela parecia chocado, e Beth começou a chorar. Ela começou a falar, eu sinto muito, mas Jim a interrompeu. Jim puxou outra pilha de papéis. A segunda emenda diz respeito à paternidade. Os resultados do teste de DNA mostram que Francis não é o pai dos filhos de Beth. Podemos especular quem é o pai, mas deixaremos para a esposa de Bill descobrir isso. Beth deve ter sabido disso porque parou de chorar, e perguntou, o que você quer dizer com, a esposa de Bill? Esse foi o golpe final, Jim continuou. Neste momento, tenho alguém entregando uma carta com explicações, uma cópia do vídeo em outro pendrive, e uma cópia dos resultados da análise de DNA, para a esposa de Bill. Além disso, meu cartão está lá, propondo representá-la. Beth revelou sua verdadeira face, e defendeu Bill, mas isso destruiria o casamento deles, Jim sorriu. Eu apenas me recostei na cadeira, e aproveitei o espetáculo. Acabar com o casamento deles é inevitável. O pai de Bill transferiu os direitos de propriedade para ele, quando sua saúde piorou. Pelo que entendi, a esposa de Bill é a gerente do escritório, e essencialmente, dirige o lugar. Minha carta para ela contém toda a minha proposta sobre como a concessionária de carros deveria ser. Eles não têm um acordo pré-nupcial. Beth começou a chorar novamente. Então Jim olhou para o advogado dela. Por que você não revisa o que eu forneci, e podemos nos encontrar no início da próxima semana? Ele estendeu a mão, e o outro advogado, ainda tentando absorver tudo, apertou a mão de Jim distraidamente, e levou Beth para fora do escritório. Beth se virou para dizer algo para mim, mas eu apenas virei de costas, e entrei no escritório de Jim. Passou mais um mês, mas eventualmente chegamos a um acordo. Eu abri mão de toda a pensão alimentícia, mas consegui o que propus. A esposa de Bill abriu mão da pensão alimentícia, em favor da propriedade total da concessionária de carros. Ela e Jim até conseguiram a aprovação de uma terceira parte, para lidar com a contabilidade, para garantir que nenhum dos lados estivesse desviando dinheiro do negócio, durante o processo de divórcio. No entanto, isso significava que a renda de Bill sofreu um grande corte, e ele ainda tinha que pagar pensão alimentícia e pensão para Beth. Ele não podia mais mexer no caixa. Bill se mudou para a casa de Beth. Era inevitável. No entanto, agora Beth tinha que pagar o aluguel e a creche sozinha. Ela teve que recorrer à metade das economias dela, mas não durou muito. Meu divórcio foi resolvido. Levou mais alguns meses até se tornar oficial, e eu ainda precisava encontrar um emprego. Minha rescisão sobreviveu aos trâmites do divórcio, mas estava prestes a se esgotar. 2 semanas depois, meu telefone tocou. A mulher do outro lado da linha era a mulher que me entrevistou em Kitchener, alguns meses atrás. Eles ainda não tinham uma vaga para mim aqui, mas ela ligou, para ver se eu estava interessado em me mudar. Eles estavam abrindo uma filial em outra província, e queriam saber se eu queria fazer parte da equipe. Era o novo começo que eu precisava. Jerry e sua esposa ficaram felizes por mim, mas tristes por me verem partir. Pelas próximas 2 semanas, trabalhei no escritório de Kitchener para treinamento, antes de me mudar para Charlottetown. Empacotei todas as minhas coisas, e estava pronto para partir. Me despedi de Jerry, e segui em direção à saída. Decidi passar pela antiga casa uma última vez. Pelo que entendi, havia muita tensão na oficina de automóveis, e Bill decidiu trabalhar em outra oficina, até que um acordo de divórcio fosse alcançado. Se sua esposa saísse, ele teria que pagar mais pensões alimentícias provisórias. Estacionei por 1 minuto, apenas pensando no que poderia ter sido, então vi Bill sair correndo do prédio de apartamentos, com Beth em seus calcanhares. Vi ela jogar um sapato nele. Eu ri e pensei,
Espero que ela esteja aproveitando seu paraíso. Liguei o carro e parti para o meu futuro incerto. A vida tem seus meios estranhos de nos fazer seguir em frente, não é mesmo? E esse foi o relato do Reddit de hoje. Eu achei que o OPE agiu bem. No começo eu achei que ele iria ficar choramingando, mas ele se mostrou emocionalmente equilibrado e agiu com inteligência para se livrar da esposa traidora. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. Então, deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.